Olá, eu sou Diego Lameirão, eu sou perito criminal e aqui nesse canal nós vemos questões que vão muito além da perícia, como filosofia, ciência, economia e muitas outras questões que despertam nossa mente e curiosidade. Esse mês aqui, pessoal, é um mês muito especial para os fãs de Dexter, porque é um mês que retornou Dexter com a série que dá origem ao personagem. Parece que temos muito potencial aí pela frente, pelo menos aí a partir desse início. Eu particularmente tenho uma relação de amor e ódio com Dexter. Por que amor e ódio? A série como um todo é muito boa, vou comentar um pouquinho da série aqui com vocês hoje, o personagem é excelente, muito bem construído, mas a série tem dois grandes problemas, principalmente o segundo que eu vou falar aqui. O primeiro problema é o final da primeira série que teve, certo? Que foi Dexter, que teve 8 temporadas. Foi um final que as pessoas estavam falando muito mal desse final antes de eu assistir, então eu não achei tão ruim assim, apesar de não ter me simpatizado muito com ele. E aí a série terminou, chegou no final. Muitos anos depois, 2 anos atrás mais ou menos, foi anunciado que Dexter iria retornar para uma nova minissérie, que chamaria Dexter New Blood. E aí eu pensei, depois de todos esses anos, quase 10 anos, eu acredito que eles vão tentar dar um final realmente digno à série, a grandiosidade da série. Ledo engano, pessoal. Eu assisti essa minissérie, gostei bastante do início, gostei bastante do meio, estava melhorando bastante no final, superando as minhas expectativas, e aí eles conseguiram. Inclusive, trouxeram os criadores originais, os produtores originais para a minissérie, e eles conseguiram superar. Só que superar negativamente, infelizmente. Achei o final bastante ruim, péssimo, terrível. E para mim ali estava enterrado Dexter como um todo. Por ser um fã, no geral, da série, o fã sempre tem aquele desejo ali escondido de que a série volte para tentar reconstruir, tipo como aconteceu, por exemplo, com Game of Thrones, que teve aquele final bastante ruim, na minha opinião, e de muita gente, aí você fica na esperança de um dia voltarem para reconstruir esse final, na verdade. E Dexter, eu acho que no fundo eu tinha essa esperança. E esse ano, essa esperança que eu tinha ali no fundo realmente aconteceu. Dexter foi anunciado ali com 2 novas séries, sendo uma que vai contar a história de início dele, que começou esse mês, inclusive com o personagem original narrando, e a outra que vai vir ano que vem, Dexter Resurrection. Dexter a Ressurreição. Confesso que estou bastante com medo, bastante preocupado, mas aquele desejo ali no fundo de fã resolveu que eu vou dar uma chance a essas 2 novas séries e vou assistir. Para quem não sabe, você que não conhece Dexter, certo? Dexter é uma série muito interessante que está relacionada com um analista de manchas de sangue da polícia de Miami. Então, esse personagem, ele analisa manchas de sangue na cena de crime na polícia de Miami. Vamos fazer um parênteses aqui, inclusive, e explicar a diferença entre o perito nos Estados Unidos e o perito no Brasil. No Brasil, o perito criminal, digamos assim, é um profissional politécnico, pessoal. O que significa isso? Ele utiliza-se várias técnicas no local de crime. Então, por exemplo, uma pessoa tem uma lesão e aí entra a fisiologia humana, que faz provocar uma saída de sangue do corpo, e aí a gravidade puxa esse sangue, então você já mudou de medicina para física. Quando esse sangue cai no chão, quanto maior a altura dessa gota de sangue, certo? Maior vai ser o raio dessa gota de sangue, tá? Porque maior vai ser a velocidade final, maior vai ser a transferência de momento, né? A força de impacto ali da gota no solo é maior, pela ação e reação de Newton, maior a força do solo na gota. E aí a gota vai ter um raio cada vez maior. Já estamos misturando física com matemática. E se alguém, por exemplo, tentar lavar essa gota de sangue, você pode utilizar o composto químico, que é o luminol, certo? Que é um composto que tem o ferro 2+ do sangue como catalisador ali de uma reação, que faz uma reação de quimiluminescência, que faz essa reação brilhar, emitir luz na coloração azul, e a gente já está utilizando isso de química aí
E você também tem que fazer, por exemplo, o recolhimento dessa amostra. Cuidado para essa amostra, que é uma amostra biológica, não ser contaminada, não te contaminar, não ser, por exemplo, destruída essa amostra durante o transporte, durante a coleta, durante o acondicionamento, por exemplo. Já está falando aí de biologia. Além disso, por exemplo, ele vai lidar com balística, certo? Com de elementos balísticos. Ele vai lidar, por exemplo, com o próprio cadáver, certo? O perito criminal precisa analisar o cadáver também no local de crime, que já envolve medicina legal. Então, assim, é uma área realmente politécnica ali naquele local. São várias e várias disciplinas e várias áreas distintas que você vai utilizar para trabalhar nesse local de crime. Já nos Estados Unidos, é muito mais dividido a ação do perito criminal. Na verdade, lá não tem um perito criminal. Existem técnicos forenses, especialistas em distintas áreas. Então, vocês podem perceber aqui que no Brasil, o próprio perito criminal faz a análise da mancha de sangue. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, existe um analista específico de mancha de sangue, assim como existem diversos analistas e técnicos em diferentes áreas distintas. Então, essa é a grande diferença da atuação do perito no Brasil para os técnicos forenses, aos peritos, digamos assim dizer, nos Estados Unidos. E além disso, tem uma pequena diferença também, que lá tem o Crime Scene Investigator, que é uma espécie de mistura de investigador e também com uma pitada de perícia também, porque o Crime Scene Investigator lá, ele também pega esses relatórios desses técnicos forenses e também emite um relatório final sobre o que aconteceu no caso. Então, é um trabalho muito semelhante ao que o investigador faz aqui, mas também com um pouco mais de técnica, porque aqui no Brasil o trabalho do investigador e do perito são bastante bem divididos. E voltando aqui sobre a série Dexter, então Dexter, ele, além de ser analista de mancha de sangue, ele também é um serial killer. Só que ele é um serial killer que acaba tirando a vida de outros serial killers ou outros criminosos de alta periculosidade. E a série, ela constrói muito bem essa figura do psicopata, certo? O psicopata é, em tese, uma pessoa ali que vive no limiar ali, digamos assim, entre a noite e o dia, né? Um cara que consegue mostrar emoção ou mostrar ódio, dependendo de seus interesses, mas não é uma emoção verdadeira, né? Ele finge emoções para poder atingir seus objetivos. Isso é exatamente o que o Dexter é. Aí na série você descobre, sem dar muitos spoilers, que ele teve um treinamento para ele ser assim, para condicionar, digamos assim, essa maldade dentro dele, o fato de ele ter essa necessidade de matar pessoas, digamos assim, para o bem, entre aspas. E aí é uma questão muito polêmica, porque a série ela faz a gente questionar essa questão do bem e do mal, e do certo e do errado. Até que ponto você concorda ou não com a ação do Dexter? Ele pode fazer isso? Ele pode tirar das vidas de outros criminosos por conta própria? Então tem essa briga moral no próprio telespectador. Digamos assim, a série transfere essa briga que tem interna dentro dele ali, digamos assim, de ser do bem e do mal, tá, para o próprio telespectador. Você fica questionando as próprias atitudes dele, se você concorda ou não. Então ele é, digamos assim, de fato, um justiceiro perito. E o Dexter ele tem uma questão de que ele utiliza-se do fato de trabalhar na polícia de Miami para acessar dados mais rápidos e ele mesmo conseguir ir atrás dos criminosos. E o Dexter, ele faz quase que como se fosse um crime perfeito, entre aspas, tá? Coloca bastante aspas aí. Por quê? Porque o Dexter, ele monta uma cena de crime toda com plástico e faz com que os vestígios que ele causa ali na morte, né? Ele sequestra a pessoa, na verdade, num canto, leva para essa cena de crime, beleza? Ele, na verdade, dopa a pessoa, sequestra, leva para essa cena de crime toda montada com plástico e mata essa pessoa na cena de crime. Os vestígios são transferidos para essa cena de crime. O princípio de locar, todo contato deixa uma marca, ele transfere ali aqueles vestígios, a consequência daquele crime, aquela materialidade para aquela cena, e ele embrulha aquela cena, aquele plástico, digamos assim, se desfazendo totalmente dessa cena, jogando isso aí no mar. Inclusive, só uma deixa, não existe crime perfeito justamente por isso, tá? Porque, de acordo com o princípio de locar, todo contato deixa uma marca. Então, o crime dele não foi perfeito, tá? Em algum lugar vai ter sempre alguma coisa ali. Só que foi um crime quase perfeito, porque ele conseguiu esconder muito bem essa cena de crime. Então, na prática,
pode até existir um crime perfeito, mas teoricamente nunca vai existir. O que significa isso? Na prática, você pode até não conseguir resolver um crime por falta de vestígios, deficiência na investigação, um crime muito bem feito, como o caso do Dexter, por exemplo, mas teoricamente ali ele nunca vai ser perfeito porque esse vestígio vai estar sempre em algum lugar. Fechamos mais um vídeo aqui. Muito obrigado pela conversa de hoje, por aqui estar me ouvindo. Deixe aqui seus comentários sobre a série Dexter, que você... se você concorda ou não com as atitudes dele, se você está empolgado para assistir essas 2 novas séries que saíram, se você está empolgado, comenta aí, compartilha com seus amigos. Se não está inscrito, se inscreve no canal, que amanhã tem mais conversa. Valeu, pessoal. Tamo junto.